Pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de um símbolo que tem bastante significado para mim, que é a espiral e a espiral tripla, né? Que é um símbolo celta. Quando a gente fala em espiral, a gente está falando de todo o mistério aí que envolve a questão da nossa vida. Por quê? Porque o nosso DNA é feito de espiral, né? No formato de espiral, não que ele é feito de espiral, mas ele tem o formato, né? De espiral, e muitas coisas na natureza também têm esse formato, né? É como se, por exemplo, quando a gente olha para uma onda, né, no mar, ela tem esse formato. Quando a gente olha para um furacão, ele tem esse formato. Então, muitas vezes estradas, né, na natureza, que fica mais fácil assim da gente observar, tem esse formato sinuoso, né? Então, a espiral ela traz essa imagem para a gente de uma coisa que, né, ele vai e volta, lembra um pouco a questão do desenho do infinito, né? E traz muita coisa assim da nossa vida, né? Eu tô num momento de realmente perceber muitas coisas assim desses símbolos, relacionar com a minha vida, né? Não sei se vocês acontece isso com vocês também, mas que vocês percebam que assim, na nossa vida também, né? Existem muitas estradas, muitas às vezes nos afastam daquilo que desejamos, às vezes nos aproximam, né? E que existe um local onde a gente quer chegar, né? E esse local talvez possa trazer muita renovação para a gente, possa trazer muito reencontro. Então, assim acontece com a espiral também, porque essa energia é um vórtice, né, de energia. Os chakras, por exemplo, ele tem esse formato de espiral, né? E essa energia, então, ela circula dentro do nosso corpo, né? É como se a matéria, que é o nosso corpo, e o nosso espírito, né? Nossa alma, por assim dizer, elas estivessem em contato o tempo todo, e através dessa forma, né? Geométrica. Então, é bem interessante quando a gente começa a olhar, né, para a forma da espiral, porque ela nasce a partir de um ponto, né, de uma única unidade, e ela vai se expandindo, ela vai contraindo, dependendo de como está a nossa frequência vibracional. Né? A gente vai estar fazendo uma aula bem especial aí sobre a geometria sagrada e os chakras, e a gente vai estar falando bastante disso, né? Então vocês fiquem ligadinhos aí. Mas a ideia, na verdade, é que a gente sempre pode expandir, né? E não retrair. E como tudo que a gente vai viver, isso também é um grande desafio, inclusive para a própria natureza, né? Porque por exemplo, para que a planta se desenvolva, para que a flor se desenvolva, ela tem que passar por um processo também de maturação, assim como é na nossa vida, né? Então é uma busca, todos nós buscamos alguma coisa, buscamos um reconhecimento, buscamos desabrochar, buscamos florescer, aproveitar que a gente está entrando em setembro, é mês da primavera, e buscamos caminhar, né? E então essa imagem, né, do espiral, ela vem nos mostrar isso, né? Que ela nasce de um único ponto, que é a unidade, que seria o número 1, né? E ela vai se expandindo e vai fazendo tudo na nossa vida se movimentar, tudo na nossa vida girar. E aí você pode perguntar, né? Tá, mas o que tudo isso tem a ver com espiral, né? Tem tudo a ver. Porque quando eu estou parado, quando eu estou estagnado, quando eu não estou fazendo nada, não tem movimento. E se não tem movimento, eu não posso deixar o velho ir embora para o novo entrar. Vocês percebem que, na verdade, assim, é muito é um encaixe de informações, né, que a gente vai recebendo a todo momento. E quando existe esse perfeito movimento na nossa vida, existe essa formação desse símbolo, né, desse espiral. Mas hoje o objetivo mesmo é a gente falar da espiral celta, né, que é aquela imagem que tem 3 espirais juntas, né? E assim, para os celtas, antigamente, eles diziam que essa imagem refletia totalmente o mistério da vida,
né? A questão circular, a questão espiralada. O tempo, né? Para eles era muito, muito importante, e a imagem, né, desses 3 espirais juntos traziam essa questão do que o próprio tempo ele se retorcia, né? Então, assim, a espiral ela tá muito presente, né, em muitas civilizações. Então, o celta é uma, os astecas são outros, né, que eles achavam que algumas flores tinham dentro do miolo o formato de espiral, né, e eles traziam aquilo como o ciclo do sol. Então perceba, o celta trazia a questão do tempo, os astecas traziam a questão do sol, né, eles conseguiam observar nascimento e o pôr do sol através da imagem do espiral, né? Já os orientais eles trazem a energia da espiral através da Kundalini, né? Que é os chakras que a gente falou lá no começo, que é esse fluxo de energia, né? Que gira em espiral, né? Ele forma redemoinhos energéticos no nosso corpo como um todo, né? A gente geralmente fala só de 7 chakras, mas a gente tem muitos chakras espalhados no nosso corpo. Então a gente começa a perceber o quê? Que não é uma coisa de agora, né? É uma coisa de muito, muito tempo, que antigamente os povos antigos não existia, né, essa questão de calendário, não existia relógio, e eles se baseavam em algumas formas da natureza para trazer essa questão da simbologia. Então, o espiral nada mais é do que um vórtice de energia, né, que traz essa energia do entendimento de tudo que está lá em cima, né, no cosmos, com o que está aqui na Terra, né, nessa terceira dimensão. É uma energia que traz o movimento. Então, sempre quando a gente pensar em espiral, que a gente possa pensar em movimento, né? E quando eu tenho um movimento no sentido horário, e a gente pode ver isso quando a gente faz uma mesa radiônica, trabalha com o pêndulo, né? A gente tem o novo, a vida, o nascimento, as transformações pelas experiências que a gente traz de fora. Se eu tenho um pêndulo, né, e eu estou girando ali no sentido anti-horário, o que ele está trazendo para mim? As minhas sombras, a minha escuridão, os meus medos, os meus sonhos, a intuição, tudo aquilo que está no meu inconsciente, né? Então, muitas pessoas têm aí um pêndulo e vou fazer pergunta para o pêndulo, né? E aí o pêndulo ou ele gira no sentido horário ou no anti-horário. Então, se ele girar no sentido horário, ele está trazendo todas as questões fora de você, né? E se ele está girando no sentido anti-horário, ele está trazendo todas as questões internas. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, mas está girando só no sentido anti-horário, que ruim, né? Está trazendo todas as sombras. Eu falaria para você agradecer, porque a gente tem que entrar em contato com as nossas sombras, né? A gente tem que olhar para aquilo que faz com que a gente modifique. Muitas vezes o aparecimento de uma sombra nos mostra que nós precisamos nos movimentar por aquele determinado caminho. Então é isso, é que realmente a gente perceba esse movimento através dessa forma geométrica tão especial que é o espiral, né? E assim, a gente tem esses simbolismos ao nosso lado em todo momento, mas a gente quase não percebe. E o quanto isso está ligado com o nosso corpo, o quanto isso, quando a gente olha realmente numa ressonância magnética, numa tomografia, numa coisa bem ampla assim no nosso corpo, né, bem direcionado, a gente percebe o quanto o universo está presente dentro de nós, né? Tem outros vídeos aqui que a gente vai estar falando sobre isso, mas o quanto essa forma geométrica, né, da espiral está presente em nós a partir do próprio DNA. Então, quando a gente começa a trabalhar isso e a estender isso para muitas outras coisas, né, a gente começa a perceber que existem alguns lugares sagrados assim dos nossos antepassados,
desde a época lá do Paleolítico, lá atrás, né? Em qualquer parte do mundo, se a gente pegar, a gente vai pegar essa informação, né? Dessa concepção espiralada mesmo, circular. Então, lembrando então sempre que essa energia da espiral, ela traz essa questão da energia vital, que é a energia de movimento, é a sua própria vida, é a sua própria jornada. Então, tenham sempre em mente isso, né, que a energia da espiral é a energia vital. E hoje eu quis trazer muito para você essa questão do Triskele, né, que é essa espiral celta, que tem formatos de 3 espirais no mesmo desenho, né? Ou chamada também de espiral tripla, porque ela traz uma questão muito forte para nós, que é a questão do princípio da nossa existência através da nossa alma. Então, para os celtas isso era muito importante, né? Eles acreditavam numa existência a partir de um ser espiritual, onde tudo existe a partir dele, seja um animal, seja uma planta, ou seja as questões que acontecem na natureza, os fenômenos naturais. Então, por isso 3, né? Por isso, e é um desenho que trata bem a questão do feminino, né? Quando a gente vai estudar essa questão desse símbolo na origem celta, ele traz muito a questão da criança, da mulher madura e da mulher anciã, né? Então esse símbolo, ele também, para os celtas, era como se eles trabalhassem esses símbolos para a evocação mesmo dos 4 elementos da natureza, da água, do terra, do fogo e do ar, né? Então a gente consegue ver como um símbolo mesmo, como um talismã, né? Que para os celtas ele representa muita sabedoria, né? Então, por quê? Porque a junção dos elementos, assim como eu tenho o pentagrama, né, que eu junto os 5 elementos, né, eu junto esses 4 elementos mais o éter, esse símbolo também traz a junção dos elementos para o celta, né? Então, e ele representa sempre a tríade, né? Então, corpo, mente e espírito, assim como o triângulo traz isso também para a gente aqui, né? Esse símbolo da espiral tripla traz isso para os celtas: morte, nascimento, morte, renascimento, né? Corpo, mente, espírito, criança, mãe e anciã, né? Então, assim, são todos esses. Percebe que é um movimento, né? É o movimento, vamos dizer assim, o movimento da vida através de um único símbolo. Então, é um símbolo que você pode usar, sim, para ativação de movimento e expansão, né? Em contraste de tudo aquilo que é fixo e sólido e que é imutável. Então, quando eu quero ter algum tipo de mudança, algum tipo de expansão, de progresso na minha vida, eu posso usar esse símbolo, né? Ele representa também as 3 fases da Lua, né? Representa as 3 fases do poder feminino, né? Que a gente já falou. E dentro dele ele contém assim um conhecimento muito, muito, muito especial, né? De origem celta. Então, o que me chamou muito a atenção para gravar esse vídeo, na verdade, porque nós podemos usar essa espiral tripla, né, para irradiar energia para uma determinada situação. Então, eu acho que essa é a grande chave desse símbolo, né? Os outros também a gente pode, mas esse em especial ele pode ser usado para nos ajudar a passar por um determinado momento, para passar por uma determinada fase de transição na nossa vida, né? Então, eu tenho que fazer essa transição e não tá leve, tá difícil, né? Então eu posso trabalhar com esse símbolo, eu posso imprimir esse símbolo, colocar, imantar ali, colocar nomes, né? O que eu quero que transite ali na minha vida, né? Posso meditar com ele, posso usar para expandir minha consciência,
sabe? Então é muito interessante. Então, na verdade, o desenho dele ele se compõe por 3 espirais, basicamente ele forma um triângulo também, né? Mas eu tenho 3, então na espiral inferior eu represento a minha situação de hoje, né? A espiral da minha esquerda representa o que está causando essa minha situação de hoje, né? E a espiral de cima representa essa mudança, né? Aquilo que está por vir nesse novo ciclo, nesse encerramento de ciclo e no início de um novo ciclo. Então, é um símbolo muito especial para que vocês usem nessa questão de transição e expansão da vida de vocês, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido contribuição para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.